Olá, companheiros e companheiras queridos. Nós vamos hoje falar a respeito, vamos refletir juntos a respeito dos itens 9, 10 e 11 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Pedi e Obtereis. Então nós vamos fazer uma reflexão a respeito da ação da prece e da transmissão do pensamento. Primeiramente, nesse capítulo, nos é trazido a qualidade da prece, né? Como orar. E Jesus, então, nos fala de quando fôssemos orar, quando formos orar, que nós não imitemos os hipócritas, né? Os fariseus, aos quais agiam falsamente, ou seja, oravam nas praças públicas, nas sinagogas, em pé, para que fossem vistos por todos os outros homens. Não com o sentimento no coração de prece, de benevolência, mas sim para serem vistos. A outra condição da prece é que nós possamos, em especial, quando formos fazer uma prece de pedido de perdão a Deus, que nós, antes dessa prece, nós também nos encaminhemos àqueles com os quais nós temos alguma dificuldade, alguma discussão, algum problema, que nós possamos perdoar essa pessoa e lhe pedir perdão pelo erro que nós tenhamos cometido. A outra maneira de orar também é como o publicano, ou seja, Jesus nos conta uma passagem em que o publicano chega para fazer a sua prece com humildade, com compreensão, se reconhecendo um pecador, um necessitado da benevolência, do amor de Deus. Enquanto que o fariseu, ele chega com muito orgulho, se colocando, se enaltecendo, se colocando numa posição superior, quase que de igualdade a Deus. Então são as maneiras de orar que também fazem diferença nesse momento em que nós vamos pedir e queremos obter. O outro item dessa anterior ao nosso ação do pensamento, ação, né, da prece, o movimento da prece, é a eficácia da prece, né? Como que ela será ouvida? Ela será ouvida por Deus sempre e nos será atendida na medida da nossa necessidade, do nosso merecimento. Mas para isso, como ele fala a respeito do publicano, nós temos que ter a resignação, a compreensão, o carinho, temos que ter a confiança, a paciência de esperar que aquela nossa prece possa ser atendida. E aí, então, vamos chegar nessa ação da prece, né? Como que acontece a prece? Como que ela chega até Deus? Então, a nossa prece, os Espíritos definem para nós que a prece é uma invocação, é uma súplica, né? Um pedido que nós fazemos a Deus. E esse pedido pode ser feito não diretamente a Deus, como pode ser feito a outros espíritos. E como que isso funciona? Vamos lá. Primeiramente, a prece, ela pode ser feita como um pedido, um agradecimento, ou uma louvação, uma glorificação àquele ser ao qual nós estamos nos dirigindo. A prece pode ser feita também pelos encarnados ou pelos desencarnados, por nós mesmos ou pelo outro, né, por outras pessoas, ou ainda por um lugar, uma instituição, um hospital, alguma situação que nós queiramos que seja protegida de forma mais efetiva por Deus. E então, nessa situação da prece, como nós dissemos, que nós podemos orar diretamente a Deus, o que isso vem a ser? Quando nós oramos diretamente a Deus, os espíritos que escutam a nossa prece são aqueles responsáveis pela execução da vontade de Deus. E quem são esses espíritos que têm todo esse poder de executar a lei de Deus? São exatamente aqueles espíritos que já têm uma intimidade tão grande com o Pai, uma comunhão de pensamentos, de vontades, de amor. Eles já estão tão próximos de Deus, já sabem tanto da sua vontade, eles já o conhecem tão profundamente que eles sabem exatamente
se aquela prece vai ser atendida dessa ou daquela maneira, nessa ou naquela outra proporção. Então, esses espíritos são os espíritos na condição de espíritos puros, puríssimos às vezes até, como o próprio Jesus, né, que nós conhecemos, nosso irmãozinho querido. E então, por isso, exatamente por eles já fazerem na íntegra a vontade de Deus, por eles já cumprirem as leis de Deus corretamente, é que eles estão nessa condição de executar a vontade de nosso Pai. E muitas vezes nós nos dirigimos a outros espíritos, que sejam os bons espíritos, que nos servem como intercessores, intermediários, né? Ou seja, eles vão estar entre nós e Deus, nesse pedido, né? Ou na nossa louvação, ou no nosso agradecimento, e vão interceder por nós junto a Deus. Mas todos, na verdade, né? Todos os pedidos que fazemos, eles passam por Deus. Aqueles mais diretamente, por conta dos espíritos que já estão nessa condição de execução da vontade do Pai, e esses outros que também repassam a Deus as nossas preces para que nós possamos ser atendidos e entrar nessa comunhão também com o nosso Pai. Então, quando a gente fala na vontade de Deus, fica assim parecendo que esse Pai é prepotente, né? Ele quer que a gente faça a vontade dele simplesmente. É isso? Claro que não. Porque como nós entendemos a vontade, nós estamos julgando que a vontade do nosso Pai é como a nossa, né? Que é uma vontade ainda tão deficiente, que quer muito mais que seja feita a nossa vontade da maneira que nós queremos, sem que o outro possa também ser beneficiado, sem que o outro também possa aproveitar, né, de alguma coisa diante da nossa vontade. E então, mas a vontade de Deus não é dessa maneira. A vontade de nosso Pai é que todos nós sejamos felizes, que todos nós alcancemos a condição de espírito puro, que é o verdadeiro momento da nossa felicidade, da nossa libertação enquanto espíritos, né? Porque estaremos libertos na condição de nos afastarmos dos nossos erros, das nossas más tendências e não ficarmos presos aos nossos arrependimentos, aos nossos remorsos. E essa é a vontade de Deus, que nós possamos experienciar essas oportunidades de felicidade real, como aqueles outros espíritos de que falamos anteriormente, que estão incumbidos dessa execução da vontade do Pai. Então, a vontade dele é simplesmente a nossa felicidade, né? Como dissemos, nem sempre, quando nós queremos que alguém faça a nossa vontade, não vai causar felicidade a outra pessoa, e sim a nós, né? O contentamento, o orgulho satisfeito. E nesse caso, né, para Deus, isso não faz a menor diferença. Para Ele, é sempre a busca da nossa felicidade. E adiante, então, os Espíritos nos dizem, né, o Espiritismo nos ensina, nos mostra como que funciona, então, essa ação da prece, esse movimento da prece. Como que ela vai chegar até Deus? E como nós sabemos, estamos todos, né, encarnados e desencarnados, mergulhados, imersos no fluido cósmico universal. Por ser universal, ele faz parte de todos os planetas, de todo o espaço, esse espaço que para nós é infinito, né? Porque a gente não consegue ver o fim, mas esse mergulho que estamos nesse fluido como dissemos, tanto os encarnados quanto os desencarnados estão aí mergulhados. Então, quando nós pensamos aqui, e isso não só em relação à prece, mas todos os nossos pensamentos direcionados a alguém, esteja essa pessoa encarnada ou não, então, nesse momento, esse fluido recebe uma impulsão da nossa vontade, né? Então, é um estímulo que esse fluido recebe, e ele leva essa energia do nosso pensamento adiante, até alcançar aquele outro espírito ao qual nós estamos nos dirigindo. Então, esse movimento do nosso pensamento, né, essa canalização dessa energia, cria uma corrente fluídica. E essa corrente fluídica, ela está estreitamente ligada, relacionada
à vontade e ao pensamento do espírito. Então tem tudo a ver com aquilo que está embutido naquele nosso pensamento e naquela nossa vontade. Então o que isso nos quer dizer? Que cada vez que nós pensamos rapidamente em alguém, esteja encarnado ou desencarnado, esse fluido, essa corrente fluídica vai se formar. Porém, se nós pensarmos por alguns segundos, né, sem grandes preocupações ou direcionamentos, esse fluido, essa corrente fluídica vai ser muito leve, muito sutil e logo vai se desfazer. Agora, se nós ficarmos pensando repetidamente ou com uma vontade muito forte de que aquela pessoa esteja bem, ou com uma vontade muito forte de que eu possa, de alguma maneira, né, com o meu coração cheio de disposição de ajudar, que aquela pessoa possa receber uma boa energia naquele momento, essa minha energia vai chegar até a pessoa de uma forma muito mais efetiva, né? Porque essa corrente fluídica vai estar muito mais forte, né? Vai formar como se fosse um túnel para chegar até ela. E isso assim acontece em todos os nossos pensamentos, como dissemos, e principalmente no momento da prece, porque no momento que nós estamos fazendo a nossa prece, nós estamos direcionando esse nosso pensamento de forma muito mais verdadeira a algum espírito especialmente, né? Então, muitas vezes nós pedimos a Deus, né, a proteção para nós mesmos ou para alguém, a proteção para os nossos filhos e filhas, ou que uma cura para alguém. Então, quando nós fazemos esses nossos pedidos diretamente a Deus, como dissemos, os espíritos vão cuidar, né, os espíritos executores da vontade do nosso Pai, eles vão cuidar e vão receber muito mais fortemente essa nossa disposição, essa nossa vontade. E a mesma coisa com os outros espíritos aos quais nós nos reportamos algumas vezes, né, que sejam, né, espíritos que a gente pode considerar que os espíritos puros, entre eles, alguns santos católicos, né, estão nessa condição de santos por conta da bondade de Deus, de já terem alcançado também essa purificação. Nós não podemos, né, determinar que o santo A, o santo B já seja um espírito puríssimo como Jesus, mas nós sabemos que muitos deles o são. E outros também, nossos queridos, né, Bezerra de Menezes, quantas coisas nós pedimos ao nosso irmãozinho Bezerra de Menezes, quantas coisas nós pedimos ao nosso irmãozinho Francisco de Assis, quantas coisas nós pedimos a Chico Xavier, né, e a tantos outros espíritos, a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, a nossa querida irmãzinha Dulce, a nossa santa brasileira, não é mesmo? Então, esses pedidos que fazemos, todos eles são recebidos por eles. E nessa mesma condição dessa corrente fluídica que é formada através da nossa vontade e do nosso pensamento. E então, como os espíritos também nos falam, pela prece é que nós conseguimos a ajuda dos espíritos, né? Seja mesmo que aquela nossa prece ainda não possa ser atendida na sua íntegra, em todas as situações. Por exemplo, às vezes a gente pede a cura de algum irmãozinho, alguma irmã querida, né? Um parente nosso, uma pessoa do nosso coração, mas a cura, no nosso entendimento, né? Na nossa vontade, voltando à nossa vontade, é que a pessoa se cure e continue encarnada aqui entre nós, né? Mas será que a cura para ela, melhor cura, a mais adequada para a felicidade dela, não é exatamente o desencarne? Não é exatamente que ela volte à pátria espiritual? Não é essa a cura para ela? Então pode ser que nós sejamos atendidos de uma maneira ou outra? Não, nós seremos atendidos. Ela vai estar curada, né? Porém, dentro do nosso entendimento ainda tão resumido, ela desencarnou, né? Mas em outras situações, essa ajuda dos espíritos, ela vai vir de encontro ao que nós queremos, se aquilo for o melhor para nós, né? Voltando lá na vontade de Deus, Ele não quer o melhor para todos nós? Sempre. Então, e Ele é o único que sabe o que é o melhor para nós. Muitas vezes nós pensamos que essa ou aquela situação que estamos pedindo, né, que aquela experiência que nós queremos vivenciar, é o melhor para nós. Mas será que é?
Às vezes a gente fica feliz quando alcança uma graça, né? Quando a gente consegue alcançar alguma coisa nesse sentido do que pedimos. Exatamente do jeitinho que pedimos. Será que aquilo ali daqui a pouquinho não se transforma para a gente em um pouco caso, né? Em uma coisa que a gente nem fazia tanta questão de ter? Né? E aí a gente deixa de estar feliz com aquilo que a gente pediu pensando que ia ser o melhor para nós. Por isso que Deus nos proporciona exatamente o que Ele realmente sabe que é o melhor. Por isso, tantas e tantas vezes nós fazemos 1000 pedidos, né? Um pedido muito completo, muito cheio de detalhes, e nós somos atendidos nos pequenos, né? Em algumas situações, porque é aquilo que nós precisamos realmente. Né? E a gente sempre quer muito mais do que a gente pode alcançar. E com essa ajuda dos espíritos, né, com essa condição deles estarem mais próximos de nós através da nossa prece, nós podemos também receber deles a força para resistir aos nossos maus pensamentos, às nossas más tendências, né? Eles fortalecem em nós a vontade de acertar mais. Então, com essa vontade de acertar mais, potencializada com a nossa vontade, né, nós podemos, então, agir de forma mais correta e buscar, sim, melhor, de uma forma mais verdadeira, a nossa felicidade. E eles ainda nos dizem também que por esse caminho, né, eles ainda nos desviam, né, fazem com que a gente seja desviado dos caminhos que poderiam ainda nos complicar mais diante dos nossos erros, né, dos nossos equívocos, enquanto aqui encarnados. E aí, com esses equívocos, estaríamos ainda mais apegados, né, aos nossos remorsos, né, presos ao nosso remorso, porque muitas vezes, se a gente prestar bem atenção na nossa vida, a gente percebe que o que mais nós lembramos, né, com mais vezes e mais condições de detalhes, são os momentos em que sofremos, né? Os momentos em que passamos por uma experiência dolorosa, muito mais do que os momentos felizes. E por que isso? Porque eles nos marcam, né? Eles nos deixam marcas no perispírito, na nossa consciência, exatamente das coisas que nós poderíamos ter feito melhor e não fizemos. Do que nós deixamos de fazer, poderíamos ter feito e não fizemos. Então, esses remorsos, essas culpas que carregamos, é que nos seguram por aqui, né? Nessa condição ainda tão imperfeita. E para isso, então, esse fortalecimento que os Espíritos nos dão faz com que nós possamos reconhecer melhor a atitude que tenhamos que ter daqui a pouco na outra situação semelhante àquela que vivemos anteriormente e que agora a gente vai poder dar uma resposta melhor, vai fazer uma opção melhor, porque nós estamos mais preparados para aquela resposta numa condição diferenciada por conta da ajuda desses nossos irmãozinhos, né, aos quais nós pedimos essa ajuda. E os males, na verdade, né, que nós temos, que nos fazem sofrer, como os Espíritos também nos dizem, a maioria dos males são causados por nós mesmos, né? Dentro das nossas atitudes erradas, dentro das nossas escolhas mal feitas, escolhas apressadas, ou preferindo uma coisa, como dissemos antes, que vai nos trazer uma felicidade muito rápida, muito efêmera, que daqui a pouquinho vai se acabar. Mas tem algumas outras situações que nós não podemos modificar, né? Que são processos que nós precisamos passar nessa vida, nessa encarnação, e que nós não podemos modificar, né? Nós podemos até incluir nessa condição toda essa situação que nós estamos vivendo da pandemia. Nós podemos, sim, modificar, né? Nos proteger, nos prevenir, não abusarmos das situações, né? Não estarmos nos expondo ao vírus. Mas isso nós podemos fazer, ou melhor, nós devemos fazer. Até porque, para a gente depois, quando acontecer com a gente não ficar se sentindo arrependido, pensando, poxa, eu podia ter me protegido, eu podia ter feito diferente, né? Porque vai ser mais uma coisa para nos prender e nos fazer com que ficamos em sofrimento. E então, mas o vírus em si, nós não temos como controlar, por enquanto, né? E então, essa é uma situação, como tantas e tantas outras, que nós não temos como escapar, né?
colocando assim. Mas as outras nós causamos, né? Como os Espíritos nos dizem, muitas das nossas aflições são causadas por nós mesmos. E eles vão nos passando algumas situações e a gente vai assim, né, vestindo a carapuça. Vejam só, eles nos dizem que se nós observarmos, né, com muito cuidado, a gente vai ver que a maioria das vezes nós ultrapassamos o nosso limite do necessário, ou seja, nós queremos ter muito mais do que nós precisamos realmente. Então, às vezes, a gente fica muito afoito, muito em busca de um trabalho, de uma condição financeira melhor, não é para ajudar alguém, não é para dividir com o outro, né, o que nós temos, mas sim para que nós tenhamos muito mais conforto, muito mais alimentação, muito mais diferenciada. E aí é exclusivamente egoísmo nosso, né? A gente está buscando ter o que é muito além do que nós precisamos para a nossa alimentação, para o nosso conforto, para a nossa vestimenta, né? É a falta do limite nessa situação. Em outras situações, eles nos falam também que essa mesma pressa de conseguir alguma coisa para a vida material, nós podemos nos causar doenças, né? Nós podemos causar o estresse, nós podemos causar a hipertensão, exatamente por conta dessa agonia de estar sempre em busca de algo a mais dentro do que nós já temos, né? E a gente já tem muito, né? Já somos riquíssimos, temos muitas e muitas coisas. Se nós agradecermos por cada coisa que temos, nós vamos ver o quanto nós somos ricos, né? O quanto nós temos de valores morais, já algumas conquistas, e de valores materiais também. Outra coisa que eles nos dizem também é a respeito, que tem a ver também, com a nossa ambição dentro de uma profissão, por exemplo, né? A nossa ambição de ser o melhor, de ser o mais competente, de ser o mais reconhecido. Isso importa tanto assim, né? O importante é nós fazermos o melhor que nós podemos fazer em qualquer situação, né? Em qualquer profissão, em qualquer momento, em qualquer relacionamento que nós tenhamos, em qualquer atitude, qualquer atividade que nós desenvolvemos, nós devemos procurar fazer o melhor que nós pudermos fazer, mas não com o objetivo de ser melhor do que o outro, mas com o objetivo de cada vez aprender mais, de cada vez sermos mais capazes de desenvolver tarefas, né? De cuidar para que as tarefas sejam melhores organizadas. E por que isso? Porque isso é principalmente o desenvolvimento da nossa inteligência, né? Cada tarefa nova que a gente aprende, cada tarefa nova que a gente consegue realizar, daquela que a gente estava com dificuldade de realizar, aquela tarefa está, essa busca de aprender, está desenvolvendo a nossa inteligência. E é um dos objetivos da nossa encarnação. Né? Deus nos dá a oportunidade da encarnação também para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência, porque através do desenvolvimento da inteligência nós vamos saber discernir melhor o bem e o mal, né? E o que a gente quer? Chegar à felicidade, né? E é só através desse entendimento da prática do bem é que nós vamos alcançar essa felicidade verdadeira. E outra situação que eles nos falam também é quantas vezes nós nos sentimos humilhados, nos sentimos desprezados por alguém, porque nós queríamos que tivesse nos enaltecido, que aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, tivesse nos colocado num patamar elevado de consideração. Mas por que isso, né? Porque somos orgulhosos ainda, né? Somos muito orgulhosos, mesmo que a gente pense que não, mas de repente cai a ficha de que aquilo ali foi uma situação em que a gente mostrou o nosso orgulho, né? A nossa vaidade, o nosso egoísmo tantas vezes. Então essas situações, né, que vão nos trazendo esse sofrimento e as doenças físicas, as doenças morais, as doenças espirituais, né? E que a gente precisa perceber que essa disposição da prece, né, essa vontade de fazer a prece pode ser muito mais intensa nesses momentos, né, quando nós nos sentirmos assim, quando nós nos sentirmos com alguma doença, com alguma situação de humilhação, nós podemos pedir ajuda dos nossos amigos espirituais, desses intercessores por nós junto a Deus, do próprio Deus, do nosso amigo, do nosso anjo guardião, que ele está sempre conosco. É claro que ele tem lá as suas outras tarefas, mas quando nós precisamos dele,
ele corre a estar conosco, né? Porque qual é o veículo da sua corrida? É o pensamento, né? Então, quando nós pensamos nele, quando nós pedimos ajuda a ele, que é um dos intercessores por nós junto a Deus, ele está pronto a nos ajudar, a nos dar aquela intuição que nós precisávamos. E então, quando isso acontecer conosco, que nós possamos reconhecer que a prece vai modificar a nossa vida. A prece vai fazer com que nós possamos, sim, estar mais estabilizados, estar mais tranquilos, recebendo melhor as intuições, as boas intuições, porque também lembramos que aquele pensamento que a gente falou, que faz essa corrente fluídica, pode acontecer também com os maus pensamentos, né? Os maus pensamentos que nós tenhamos com relação a qualquer pessoa, ou qualquer encarnado ou desencarnado, ou a qualquer instituição, qualquer local, ele também pode ser recebido da mesma maneira, né? Então, se nós cuidarmos mais desses nossos pensamentos, cuidarmos mais para que possamos fazer com que essa corrente fluídica seja sempre positiva e leve sempre o nosso registro, né? A nossa cara, como nós dizemos, né? Chegar até o outro com o carinho, o nosso amor, a nossa compreensão, a nossa complacência, né? A percepção de que o outro muitas vezes tem tantas dificuldades quanto nós, ou talvez até mais dificuldades do que nós. Então ele precisa sim da nossa prece, precisa sim dessa ajuda dos espíritos, e que nós possamos então constantemente estar lembrando que é através da prece que nós alcançamos melhor as nossas vontades, né, para que as nossas predisposições possam acontecer, sejam elas que sejam sempre as mais corretas, né, que estejam mais de acordo com a lei de Deus, nosso Pai, né, porque a lei de Deus está lá, né, é completamente lógica e imutável. E essa lei é que faz com que nós todos possamos caminhar por um caminho correto, por um caminho do amor, pelo caminho da perfeição. Então, que nós possamos, dessa maneira, atingir, né, esse momento melhor na nossa vida, com os nossos pensamentos positivos, com a nossa predisposição à prática do bem, à prática do amor, da caridade, que é o melhor que nós podemos fazer em todos os momentos, né? E com a ajuda dos espíritos, certamente fica muito mais fácil. E até com esse conhecimento de como chega até eles a nossa prece, isso também fortalece em nós a certeza de que a prece chega até eles, né? Chega até Deus. Não tem dúvida nenhuma de que ela vai ficar perdida por aqui. Não, ela vai chegar até Ele. Principalmente quando ela tem tudo a ver com o nosso pensamento voltado para a paz, para o amor, para o cumprimento da lei de Deus. Então, essa vontade vai estar de acordo com a lei de Deus, semelhante a ela. Muito obrigada.